Até o início dos anos 2000, as bibliotecas atingiam um público bem maior, principalmente dos estudantes. Mas com o passar dos anos e a evolução cada vez mais rápida das tecnologias e da internet, as bibliotecas precisam repensar a forma de atingir esse público novamente e trazer os estudantes e os jovens para dentro dela. E para falar sobre o assunto, eu recebo o diretor da Faculdade de Biblioteconomia da PUC Campinas, César Pereira, e o bibliotecário e professor da Faculdade de Biblioteconomia da PUC Campinas, Oscar Eliel. As bibliotecas, elas se transformaram ao longo dos anos. O que elas são agora? Bom, as bibliotecas ao longo dos anos, elas foram consideradas como casas do saber, né? Desde antes de Cristo até recentemente, as bibliotecas eram utilizadas como uma espécie de oráculo, onde toda a informação, todo o conhecimento em que as pessoas necessitavam, encontravam nesses ambientes. Atualmente as bibliotecas, sobretudo as bibliotecas públicas, elas sofreram os impactos das novas tecnologias de informação, porque as pessoas deixaram de ir às bibliotecas, ou seja, nessas casas do saber, e passaram a obter essa informação em suas residências, né? Simplesmente com acesso às tecnologias de informação. Todavia, a gente observa que houve uma guinada do ponto de vista do acesso a essa necessidade. É necessário dizer que, antigamente, embora as bibliotecas fossem casas do saber, os conhecimentos eles eram ainda concentrados. Hoje não. Hoje a gente observa uma gama de necessidades, uma gama de demandas, e as informações, obviamente, caminham, né, ao encontro dessas demandas. Nesse quesito, houve uma reestruturação das bibliotecas. Elas deixaram de ser simplesmente um bloco de conhecimento e passaram a trabalhar de acordo com essas demandas. E é simplesmente aí que a gente observa bibliotecas escolares, públicas, especializadas, empresariais, científicas, tecnológicas e, hoje em dia, mais recentemente, as próprias bibliotecas virtuais, digitais e eletrônicas. Então, a internet é um vilão para esse, entre aspas, esvaziamento das bibliotecas? Não, na verdade, assim, não chega a ser um vilão a internet. Na verdade, a internet ela veio para somar, né? Já existia, antes da internet, existia uma procura maior no momento, por exemplo, se a gente resgatar um pouquinho aí antes da internet, naquele momento, vamos dizer, as crianças, principalmente as crianças, na verdade, o público infantil e os adolescentes, eles buscavam a informação, vamos dizer assim, a informação que lhe era requerida nas escolas, buscava nas bibliotecas, ok? Era o único meio que eles tinham, que essas crianças tinham, de buscar a informação, né? Então, a despeito de que as bibliotecas na época, ainda assim, até hoje são, na verdade, não estavam bem equipadas, o que a gente percebe é que antes havia uma procura maior, no momento de se fazer um trabalho, por exemplo, havia uma procura maior por essas bibliotecas. Então as crianças, né, os adolescentes, dirigiam-se até essas bibliotecas para fazer suas pesquisas. O que a gente viu com a internet é que, de fato, ela está aí para ajudar. Só que o que a gente percebe é que quando há alguma demanda por alguma informação, por um trabalho, né, um trabalho escolar, vamos dizer assim, esses jovens acabam fazendo? Acabam indo até a internet e fazendo uma busca, vamos dizer assim, uma busca, digamos, desqualificada. Porque aí vão até o Google e, enfim, não vão em bases especializadas que deveriam fazer o papel da biblioteca. Então, muitas vezes, o trabalho que eles fazem é meio que, vamos dizer assim, um copia e cola, né? Eles vão até a internet e coletam a informação lá, mas uma informação que muitas vezes é questionável, uma informação que não está tratada lá dentro da web, da internet, e acabam muitas vezes apenas, vamos dizer assim, coletando essa informação e já passando para o professor. Não há ali um trabalho, uma crítica, um posicionamento crítico em cima dessa informação. Não há ali, de fato, uma absorção dessa informação. Pura e simplesmente retiram a informação da internet e depositam para o professor. É isso que a gente tem visto com a chegada da internet, vamos dizer assim, né? É isso que a gente tem percebido, né, que ocorre. Então, a internet, ela veio sim para facilitar, para ajudar a busca, mas quando a gente fala em informação tratada, informação decodificada, informação tratada e
uma informação que está disponibilizada de fato nas bases de dados, né? Que é uma informação tratada e não necessariamente informações soltas na internet. Nesse sentido, a internet, vamos dizer assim, ela trouxe um prejuízo para essas pesquisas dessas crianças e adolescentes. Um fato importante a destacar e que, de certa forma, enaltece a presença da biblioteca em pleno século XXI, é que o bibliotecário, que é o profissional que lida, né, que de certa forma gerencia, administra essas unidades, ele passou a se preocupar com a demanda, né? Então, ou seja, à medida que essa informação torna-se específica, é necessário que eu conheça aquele que necessita dessa informação. E ao conhecer, eu passo a atuar de forma pontual. A necessidade daquele que precisa da informação passa a ser o meu objeto de trabalho, aliado à qualidade dessa informação. Pois bem, ao passo que eu sou um profissional que entendo a pessoa que necessita, entendo a informação, eu tenho uma maior credibilidade em relação ao contexto dela e, obviamente, ao seu uso, né? E aí é um conceito interessante que a gente utiliza muito no campo da biblioteconomia. Quer dizer, nós trabalhamos com disseminação de informação. É diferente de comunicar, né? Ou seja, disseminar pressupõe o uso. Então, é uma comunicação com o uso. Se eu, enquanto profissional da informação, bibliotecário, trabalho com uma informação, essa informação não gera uso, seja o seu uso simplesmente um novo conhecimento, no sentido de obter conhecimento, cultura, seja no sentido de produzir algo, seja no sentido de repassar, significa que eu não estou cumprindo o meu papel social. E se eu não cumpro o meu papel social, eu sou hoje o quê? Uma biblioteca ou um estoque. E aí eu passo a ser fadado vamos dizer assim, ao desuso. Então a gente pode dizer que o papel do bibliotecário, ele está diferente agora, por conta das tecnologias, esse novo espaço da biblioteca. Ele, vamos dizer assim, ele passou por uma mudança, né? Com a chegada das novas tecnologias, ele passou de fato por uma mudança. Antes, o bibliotecário, ele já tinha esse papel, né? Ele era o intermediário da informação, né? Então, entre a demanda e o uso. Então, ele ali tem um papel, ele exerce um papel em relação por meio de tratamento da informação, por meio da disponibilização de maneira correta. Então, ele é um intermediário entre a demanda, o usuário e a informação. Isso ele sempre foi, é um papel do bibliotecário que independe de qualquer tecnologia. O fato é que, com as novas tecnologias, então ele precisa, como disse o professor César, ele precisa entender melhor a demanda, né, desse seu usuário, para que ele possa, então, utilizando a tecnologia, disponibilizar de maneira, vamos dizer assim, saber, entender a demanda a necessidade desse profissional e poder, vamos dizer assim, disponibilizar na melhor tecnologia. O que eu iria até dizer no início, que então o papel ele sofreu uma alteração nesse sentido, que hoje o bibliotecário ele tem que entender, ele tem que saber trabalhar essas tecnologias, né? Não basta, vamos dizer assim, apenas, vamos dizer assim, não basta apenas tê-la, ele tem que entender como que se usa essa tecnologia, como que é feito, como que o usuário acessa essa tecnologia, né? E ele entendendo, ele consegue fazer essa ponte. Então mudou nesse sentido. Eu vou chamar agora então uma reportagem do Neto Braganholo, ele vai mostrar para a gente 2 bibliotecas públicas aqui de Campinas. O maior acervo de livros de Campinas fica na Biblioteca Municipal Professor Ernesto Manuel Zinck, localizada ao lado da Prefeitura. Além de mais de 56 mil livros, o espaço disponibiliza coleções especiais. Destaque para obras escritas nos séculos XVIII e XIX e para o acervo de autores campineiros, como, por exemplo, do compositor Carlos Gomes. A biblioteca tem proporcionado uma chance muito grande da gente, além de se relacionar, de adquirir cada vez mais conhecimento e a oportunidade de quem quer estudar não parar. O que valoriza de um espaço é a tranquilidade deles estarem aqui utilizando, inclusive para a sua formação mesmo, né? O Sarau Literário é um evento tradicional organizado pela biblioteca.
No final de cada mês, amantes da leitura se reúnem para discutir as mais variadas obras da literatura brasileira. Vimos agora a Biblioteca Municipal Professor Ernesto Manuel Zinck. E você sabia que existe uma biblioteca infantil em Campinas? Vamos conferir. Uma opção para os pequenos é a Biblioteca Infantil Monteiro Lobato, que disponibiliza livros, gibis e brinquedos. De janeiro a julho deste ano, o local recebeu mais de 7.000 pessoas e 61 escolas. Para tornar o hábito da leitura comum no dia a dia das crianças, é importante fazer com que o ambiente da biblioteca se torne familiar. Aqui a criança entra no carrinho e aprende a ler aqui dentro, porque com a continuidade dos pais, dos avós trazerem, eles fazem dessa biblioteca uma parte da casinha deles. O interesse pela leitura começa desde cedo. Nos primeiros anos, as crianças entram no mundo dos livros através de gibis e desenhos. Nessa fase da vida, a influência da família é decisiva. Eu acho que eu vou precisar mesmo dar um exemplo. Se eu quiser que ele leia, eu vou ter que dar o exemplo na frente dele. Então, acho que eu vou ter que mudar meus hábitos para poder incentivar ele. Vi a necessidade também de transmitir isso para os filhos e para os netos. A importância de você ter o interesse pela leitura, desenvolver a comunicação. Isso é muito fundamental. Os benefícios para quem começa a ler quando criança são muitos. Além de desenvolver a imaginação e a criatividade, os pequenos têm mais facilidade no aprendizado escolar e na pronúncia correta das palavras. Os livros chamam a atenção pelas histórias. O gosto é tanto que os futuros leitores não se contentam apenas em ouvir. Querem também contar suas tramas favoritas. Aí, quando deu 18 anos, furou o dedo. Aí ela ficou dormindo. Aí o príncipe foi lá e beijou ela e ela acordou. Eles eram felizes para sempre. Pai, ele tinha 3 filhas. E 2 ela era má, mas uma ela era do bem, que ela se chamava Bela. A gente viu aí nas reportagens atividades que levam pessoas às bibliotecas. Esse é o caminho mesmo? Sim, sem sombra de dúvida. A atração das pessoas às bibliotecas, quer seja via leitura, quer seja a partir de outros serviços, nós chamamos de serviços informacionais, é de extrema relevância. Mas ele só acontece quando nós, enquanto profissionais, trabalhamos em relação à demanda. Acho que isso é muito importante deixar claro. As bibliotecas elas devem trabalhar sob demandas. Que demandas? Essas demandas que nós chamamos de necessidades informacionais. Se eu não conheço a comunidade a qual eu atuo, a probabilidade de não haver sucesso em relação a essa unidade é muito grande. Eu queria que você falasse um pouco, professor, da lei que institui as bibliotecas escolares no país. Essa lei prevê cerca de, acho que o professor César até pode me dizer, cerca de 50 bibliotecas por dia, né? A criação de 50 bibliotecas por dia. E a gente vê que já estamos completando 5 anos quase dessa lei, e o que a gente vê é que, infelizmente, não tem conseguido, o governo não tem conseguido atingir essa meta de construção de bibliotecas escolares. O que eu gostaria de reforçar aqui, e até uma preocupação nossa enquanto profissional, enquanto professor, de que também não adianta que se façam essas bibliotecas, que se construa, que se compre livros e os demais recursos para aprendizado, que se compre e deposite numa sala. Isso o professor tem que criar essa demanda. Exatamente, além de criar essa demanda para o aluno, é preciso que se coloque um profissional capacitado, que é o bibliotecário. É claro, a gente sabe que infelizmente, não sei se, vamos dizer assim, pela demanda de bibliotecários que vai se criar com essa lei, vamos dizer assim, atualmente, eu não sei como dizer, mas há uma preocupação no preenchimento também dessas vagas. Então, para que do preenchimento dessas, vamos dizer assim, dessas vagas potenciais de um bibliotecário, porque também sabemos que um bibliotecário em cada escola infelizmente, a gente sabe que não é algo difícil de se alcançar pelo número de profissionais existentes no país. Mas que, só para concluir,
mas que é preciso que, ao menos, o governo crie condições de que um bibliotecário ele possa, pelo menos, assumir um conjunto de bibliotecas, né? Numa região, numa determinada região, ele possa assumir, por exemplo, não sei, 5 bibliotecas, por exemplo, ele ficaria responsável por essas bibliotecas, mas com a contratação de assistentes de bibliotecas, né? Que esses bibliotecários, então, eles possam, junto com esses assistentes, atenderem todas as demandas dessa escola. E não basta ter apenas livros depositados nesses locais, é preciso tratar esses livros, é preciso criar. O professor também tem o papel de incentivar os alunos a irem até essas bibliotecas, utilizarem. Porque o que a gente vê muitas vezes é que o próprio professor, ele não tem um hábito de leitura. Muitas vezes ele não incentiva o seu aluno a buscar mesmo a informação dentro de uma biblioteca. Eu queria complementar no sentido de que a lei ela é fenomenal. Quer dizer, você tem um artifício jurídico que estabelece, que determina a presença de bibliotecas, sejam elas públicas ou privadas, nas unidades escolares. Isso é formidável. Agora, um ponto importante é que a própria lei determina que seja respeitada a profissão do bibliotecário, né? Ou seja, o profissional hoje é responsável por uma unidade. E, de certa forma, é uma profissão regulamentada por lei, né? Então, esse é um ponto importante. À medida que eu tenho uma demanda, né, e aí, desculpe, professor, corrigindo, a estimativa que se tem é de que o Brasil deva construir, né, deveria construir 25 bibliotecas por dia, para que em 2020 tivéssemos em cada uma das escolas uma biblioteca. E a gente sabe que isso não vai ocorrer, né? Aliás, não tem ocorrido e chegamos praticamente a 50%. E por que essa dificuldade? Primeiro por questão, eu diria que o próprio poder público, né, entender essa demanda, né? Eu converso com muitas pessoas, principalmente relacionadas à questão política, e a gente observa que ainda a lei não entrou, ela não tem sido objeto de pauta, né? Ao passo que 2020 está aí, né? Nós acho que a classe bibliotecária vai cobrar isso. É uma lei, e essa lei ela deverá ser cumprida. Então, a gente vai observar alguns prejuízos, né? Agora, um ponto importante, voltando à questão da presença da biblioteca na escola, é o quê? A atuação do bibliotecário e da biblioteca, né, ela deve ser integrada ao trabalho do professor. Mas para que isso ocorra, é necessário que, primeiro, né, entendamos quem é a nossa comunidade. Segundo, o papel da escola, né? Então, o bibliotecário não é simplesmente uma pessoa que vai resolver problema ou, de certa forma, ele vai trabalhar de maneira separada ao professor. Muito pelo contrário. Ele deve e deveria trabalhar de forma unida, entendendo, por exemplo, o projeto pedagógico da escola. Quando ele entende isso e entende a sua comunidade, o êxito se torna mais fácil. Agora, tem um outro ponto importante, né? O professor Oscar tocou. Hoje, na mesma proporção das 25 bibliotecas por dia, há um número que nos assusta. Para que em 2020 tivéssemos um número satisfatório de profissionais, foi feito um levantamento, e esse levantamento constatou que há um déficit de 179 mil bibliotecários, apenas para atuar em bibliotecas escolares, sem contar as outras demandas que nós já temos. Ou seja, há um mercado de atuação muito grande, há uma demanda exorbitante, mas, por outro lado, infelizmente, a gente sabe que isso não ocorrerá até 2020. O que é bom por um lado e muito ruim por outro, né? Ruim porque, obviamente, não iremos, pensando no contexto social, cumprir essa determinação, essa lei. Do ponto de vista positivo, a gente vislumbra grandes oportunidades, quer seja na atuação do bibliotecário, quer seja mesmo para a questão da formação desse profissional, visando atingir o seu valor social e contribuir na formação de sujeitos que, obviamente, estarão aqui nos representando, né? É o futuro do nosso país. E por que está essa falta de bibliotecários? As pessoas ainda não têm consciência da importância desse profissional? Ainda não é um profissional tão valorizado como deveria? Essa é uma questão que, por muito tempo,
permeou, né? Quer dizer, quem é o bibliotecário? Muitas pessoas têm dificuldade, às vezes, de pronunciar o nome, né? Bibliotecário. Quando não conhecem o que é o bibliotecário, mas atrelam a sua atividade simplesmente à guarda de livros. Então, quem é o bibliotecário? O bibliotecário é aquela pessoa que fica dentro de uma biblioteca cuidando dos livros. Bom, de certa forma, sim, mas não é só isso, né? Nós entendemos o bibliotecário como um profissional que toma conta do conteúdo informacional dos materiais bibliográficos que estejam em uma unidade informacional, ou seja, a biblioteca. Então, o que ele faz? Ele entende a demanda, entende o conteúdo daqueles materiais e, a partir disso, ele trabalha como uma ponte, unindo a necessidade e essa informação. À medida que essa necessidade se especifica, esse profissional acompanha e possibilita o acesso e uso a esse material. E, de certa forma, como eu havia comentado anteriormente, essa demanda está segmentada hoje. Então, à medida que essa segmentação ela se torna mais específica, mais, vamos dizer assim, bem concentrada, esse profissional também acompanha. E, de certa forma, isso traz benefícios, né? O que diferencia, por exemplo, um bibliotecário de um jornalista, de outras profissões que também lidam com informação, ou mesmo de um próprio sistema de informação, né? A diferença é que o bibliotecário ele atua com essa necessidade específica, né? Ele não trabalha com grande massa, ao contrário, ele trabalha na especificidade. E por quê? Porque para nós, o papel do bibliotecário, quer seja uma biblioteca escolar, uma biblioteca empresarial, é fazer com que essa informação vire conhecimento. Agora, que conhecimento? Conhecimento, aquele simplesmente de informação, ou, como eu havia comentado, na fabricação de um produto, ou mesmo na formulação de estratégias políticas, públicas, empresariais. Eu vou chamar agora uma reportagem do Vinícius Bueno. Ele vai falar sobre biblioteca acessível e vai mostrar para a gente a biblioteca da PUC Campinas. Na biblioteca da PUC Campinas existe um espaço reservado para os alunos com deficiência visual. Nesta sala de apoio, além dos livros em braille, os estudantes têm acesso a 2 computadores com programas de leitores de tela. Nós convidamos o músico e professor da Unicamp, Wilson Zatera, para mostrar na prática como funcionam esses recursos tecnológicos. Essa é a voz do Joss. No Brasil, existem 3 principais programas de leitura de tela para o sistema Windows. Cada programa tem uma voz e uma velocidade específica. Conceito de pesquisa na pesquisa em artes e aula Ariana 2000. Com experiência de sobra no assunto, após estudar na Espanha, Inglaterra e Estados Unidos, o pós-doutorando explica que o mouse sequer é usado. Tudo é feito por meio do teclado. Quando eu quero que ele pare de falar, eu aperto o Ctrl. Para começar, eu vou com a flecha para cima ou para baixo, dependendo da linha. Página 3 comigo, página 4, capítulo 5. Agora eu quero pegar a inflação. Escrito, foi, inflação. Quero saber como se escreve. N, I, N, L, L, A, C cedilha, A, U. Outro recurso que ajuda muito na hora dos estudos é o Book Reader, ou leitor de livro em português. Apesar da facilidade, o professor explica que o mecanismo reconhece apenas letras e palavras. Quando que você envolve gráficos, imagens, ou tabelas, isso já dificulta bastante. O direito pode ser definido das mais variadas maneiras, de acordo com a floricultura peculiares de cada autor. E apesar de todos esses recursos tecnológicos, esses avanços que possibilitam uma leitura ainda mais fácil para quem tem a deficiência visual, o professor Wilson fez um alerta no que diz respeito ao bom e velho livro. Professor, você dizia que é importante também manter este contato com o braille, né? Ele é importante principalmente na época da alfabetização para as crianças. As crianças, para aprender a ler e escrever, vão precisar do braille, por causa da ortografia. A coordenadora do Sistema de Bibliotecas e Informação da PUC Campinas destaca a importância do avanço da tecnologia para facilitar os estudos. É necessário que a universidade ela tenha uma atitude proativa, e isso a universidade tem,
que é dotar as suas bibliotecas com o que existe de tecnologia e também não só a acessibilidade na parte arquitetônica, mas também na parte de acesso à informação, atitudinal. É a atitude da universidade, né, diante dos alunos com deficiência visual. Bom, se a internet é um espaço democrático, as bibliotecas também podem ser, né? Com certeza. Atualmente nós temos excepcionais bibliotecas que lidam com esses contextos da usabilidade e o acesso à informação para portadores de deficiência. A própria Unicamp mesmo e a PUC são duas instituições aqui na RMC que são modelos, né? Eu diria modelos internacionais de acesso à informação. Bom, para a gente finalizar então, para que existam bibliotecas, é importante que existam bons leitores. Sem dúvida nenhuma. É importante que existam bons leitores, mas que também a gente possa trabalhar a biblioteca de modo a fazer com que esses leitores venham até a biblioteca. Não basta apenas a gente ter uma biblioteca toda estruturada, uma biblioteca, vamos dizer assim, que chamativa, né, propriamente falando. Linda. Mas linda mesmo, e se não houver uso, né, fica lá quase que, vamos dizer, um depósito mesmo. Então, por isso que nós, bibliotecários, somos vamos dizer assim, o profissional capacitado de trabalhar com essa informação e fazer com que esses leitores venham até a biblioteca. Agora, uma biblioteca apenas com livros depositados lá, sem trabalhar, sem nada, além de o leitor ficar desanimado em ir até essa chamada biblioteca, que muitas vezes são salas de leitura, né, que não tem um profissional, não tem um tratamento, não tem absolutamente nada. Então, isso vai fazer com que ele não se sinta incentivado em ir, em usar esses espaços. Né? Não podemos chamar de biblioteca esses casos dessas salas de leitura. Isso. Na verdade, não podemos. É extremamente importante, né? Você vê os próprios buscadores hoje. Há pesquisas que comprovam que 98% das pessoas não passam da segunda página em um buscador. Então, o que isso quer dizer? Significa que as pessoas têm demandas específicas. Então, para que essa demanda seja atendida de forma equilibrada, né, que a leitura propriamente dita seja trabalhada de forma justa, séria, é necessário que essa informação seja tratada. Para que essa informação seja tratada, organizada, é necessário que haja um profissional, né, que se preocupe com ela. Agora, volto a bater, né, na tecla, não há profissional que resolva o problema. Há um profissional que de forma integrada, sobretudo no contexto da escola, com o professor, projeto pedagógico, há essa equipe que, obviamente, poderia trabalhar em benefício de uma formação qualitativa. Bom, professor César, professor Oscar, muito obrigado pela presença de vocês aqui com a gente. E eu lembro, você que está nos assistindo pode acompanhar outros programas da TV PUC e outras edições do programa Ponto de Encontro no site que aparece na sua tela. A gente se vê no próximo programa.